Vamos aprender sobre a NBC-TG 28, propriedade para investimento. Essa norma estabelece o tratamento contábil de propriedades para investimento e respectivos requisitos de divulgação, e não se aplica a ativo biológico e produto agrícola, e nem a direitos sobre reservas minerais, tais como carvão mineral, petróleo, gás natural e recursos semelhantes não renováveis. Propriedade para investimento é a propriedade, que é o terreno ou edifício, ou parte de edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso, para auferir aluguel, ou para valorização do capital, ou para ambas, e não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para finalidades administrativas, e também não para venda no curso ordinário dos negócios. A propriedade ocupada pelo proprietário é a propriedade mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso, para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para finalidades administrativas. As propriedades para investimento são mantidas para obter rendas, ou para valorização do capital, ou para ambas, e por isso são classificadas no subgrupo investimentos, dentro do ativo não circulante. Gera fluxo de caixa altamente independentes dos outros ativos mantidos pela entidade. Isso distingue as propriedades para investimento das propriedades ocupadas pelos proprietários, porque as primeiras são classificadas no subgrupo investimento, no ativo não circulante, e a propriedade ocupada pelo proprietário é classificada no subgrupo ativo imobilizado, que também fica no ativo não circulante. O que se segue são exemplos de propriedades para investimento, que são terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda, terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado, se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como propriedade ocupada ou para venda, né, ou o terreno é considerado como mantido para valorização de capital, enquanto não tiver definida ainda essa utilização. Edifício que seja propriedade da entidade e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais, aluguel, por exemplo. Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais, e a propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Então, não são propriedades para investimentos aquelas destinadas à venda no curso ordinário das atividades ou em vias de construção ou desenvolvimento para tal venda, classificado no estoque. Propriedade usada pelo proprietário, que é classificada no ativo imobilizado, né? E a propriedade mantida para uso futuro como propriedade ocupada pelo proprietário ou para ser vendida também, essas não são propriedades para investimento. E a propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro também não é propriedade para investimento. Se as partes não puderem ser vendidas separadamente, a propriedade só é propriedade para investimento se uma parte insignificante for mantida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para outras finalidades administrativas. Em outros casos, os serviços prestados são significativos. Por exemplo, se a entidade possui e administra um hotel, os serviços proporcionados aos hóspedes são significativos para o acordo como um todo. Por isso, o hotel administrado pelo proprietário é propriedade ocupada pelo proprietário e não propriedade para investimento. Desse modo, o hotel é classificado um ativo imobilizado e não como propriedade para investimento. É necessário julgamento para determinar se a propriedade se qualifica como propriedade para investimento. A entidade desenvolve critérios para que possa exercer esse julgamento consistentemente, e a norma exige que a entidade divulgue esses critérios quando a classificação for difícil. Em alguns casos, a entidade possui propriedade que está arrendada e ocupada por sua controladora ou por outra controlada. A propriedade não se qualifica como propriedade para investimento das demonstrações contábeis consolidadas, porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo. Por isso, o arrendador trata a propriedade como propriedade para investimento nas demonstrações contábeis individuais e não nas demonstrações consolidadas. A entidade não reconhece no valor contábil da propriedade para investimento os custos e serviços diários da propriedade. Pelo contrário, reconhece como despesa quando são incorridos. Como exemplo, o custo de mão de obra e dos bens consumíveis, e pode incluir também o custo de pequenas peças para reparo e manutenção da propriedade para investimento. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial, como por exemplo o custo de transação, temos as remunerações profissionais e serviços legais, imposto de transferência de propriedade e outros custos.
O custo de uma propriedade para investimento não é aumentado pelos custos de início de atividade, startup, por exemplo, a não ser que sejam necessários para trazer a propriedade à condição necessária para que seja capaz de funcionar da forma pretendida pela administração, perda operacional incorrida antes da propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto, ou quantidades anormais de material, mão de obra ou outros recursos consumidos incorridos na construção ou desenvolvimento da entidade. Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é o valor equivalente à vista. Qualquer diferença entre a quantia e os pagamentos totais é reconhecida como despesa financeira durante o período do crédito, segundo o regime de competência. Pode haver a troca de ativo não monetário por outro ativo não monetário, e o custo total, e o custo de tal propriedade para investimento é mensurado pelo valor justo, a menos que a transação de troca careça de substância comercial, ou nem o valor justo do ativo recebido, nem o valor justo do ativo cedido sejam confiavelmente mensuráveis. Então, o ativo adquirido é mensurado dessa forma, mesmo que a entidade não possa imediatamente baixar o ativo cedido. Se o ativo adquirido não for mensurado pelo valor justo, o seu custo é mensurado pelo valor contábil do ativo cedido. A entidade deve escolher como sua política contábil o método do valor justo ou o método do custo, e deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. A alteração voluntária na política contábil deve ser feita apenas se a alteração resultar numa apresentação mais apropriada das operações, de outros acontecimentos ou de condições nas demonstrações contábeis da entidade. É altamente improvável que uma alteração do método do valor justo para o método de custo resulte numa apresentação mais apropriada. Essa norma exige que todas as entidades mensurem o valor justo das propriedades para investimento para finalidade de mensuração, se a entidade utilizar o método do valor justo, ou de divulgação, se usar o método de custo. Incentiva-se a entidade, mas não se exige dela, a mensurar o valor justo das propriedades para investimento, tendo por base a avaliação de avaliador independente que tenha qualificação profissional relevante e reconhecida e que tenha experiência recente no local e na categoria de propriedade que está sendo avaliada. A entidade pode escolher o método do valor justo ou o método do custo para todas as propriedades para investimento que suportem passivos que pagam retorno diretamente associado ao valor justo de ou aos retornos de ativos especificados, incluindo essa propriedade para investimento, e escolher o método de valor justo ou de custo para todas as restantes propriedades para investimento, independentemente da escolha feita na linha A. O método valor justo, então, após o reconhecimento, a entidade que escolhe o método valor justo deve mensurar todas as propriedades de investimento pelo valor justo. O ganho ou a perda proveniente da alteração do valor justo deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra. E a entidade deve assegurar que o valor justo reflete, entre outras, receitas provenientes de arrendamentos correntes e outros pressupostos que participantes do mercado utilizariam na precificação de propriedade para investimento sob condições correntes do mercado. Quando o arrendatário utilizar o modelo do valor justo para mensurar a propriedade para investimento, que é mantida como ativo de direito de uso, deve mensurar o ativo de direito de uso e não a propriedade subjacente ao valor justo. A entidade deve transferir a propriedade para ou de propriedade para investimento quando e apenas quando houver alteração de uso. Então, é a transferência da propriedade para investimento para ativo imobilizado, né, e vice-versa. E essa alteração atende ou deixa de atender a definição de propriedade para investimento. E há evidência na alteração do uso. Apenas a alteração nas intenções da administração para o uso não fornece evidência de alteração de uso. Então, exemplo de evidência da alteração da utilização inclui o início da ocupação pelo proprietário ou desenvolvimento com vista à ocupação pelo proprietário, nesse caso, transfere propriedade para investimento para ativo imobilizado, início de desenvolvimento com objeto de venda para transferência de propriedade para investimento para estoque, fim de ocupação pelo proprietário para transferência de propriedade ocupada pelo proprietário para propriedade para investimento e começo do arrendamento operacional para outra entidade para transferência de estoque para propriedade para investimento. A transferência da propriedade para investimento contabilizada pelo valor justo para a propriedade ocupada pelo proprietário ou para estoque, o custo considerado da propriedade para subsequente contabilização deve ser o seu valor justo na data da alteração do uso.
até a data em que o imóvel ocupado pelo proprietário se torne propriedade para investimento, contabilizado pelo valor justo, a entidade deve depreciar a propriedade, deve reconhecer quaisquer perdas por redução ao valor recuperável que tenham ocorrido. A entidade tem que tratar qualquer diferença nessa data entre o valor contábil da propriedade e o seu valor justo da seguinte forma. Então, qualquer diminuição resultante do valor contábil da propriedade é reconhecida no resultado e a diminuição é debitada contra esse excedente de reavaliação se houver uma reavaliação anterior. Qualquer aumento no valor contábil até o ponto em que reverta a perda anterior por impairment dessa propriedade, o aumento é reconhecido no resultado. Não pode exceder a quantia necessária para repor o valor contábil para o valor contábil que teria sido determinado, líquido da depreciação, e qualquer parte remanescente do aumento é acreditada no patrimônio líquido, em ajuste de avaliação patrimonial, como parte de outros resultados abrangentes. Na alienação, eventual excedente de reavaliação incluído no patrimônio líquido deve ser transferido para lucros ou prejuízos acumulados e esse valor não vai para a demonstração do resultado. Então, a transferência de estoque e propriedade para investimento, que seja escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo da propriedade nessa data e o seu valor contábil anterior deve ser reconhecido no resultado. O tratamento da transferência de estoque para propriedade para investimento, que é escriturado pelo valor justo, é consistente com o tratamento de venda de estoque. Quando a entidade concluir a construção e desenvolvimento de propriedade para investimento de construção própria, que será escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo dessa propriedade nessa data e o seu valor contábil deve ser reconhecido no resultado. Quando a propriedade for permanentemente retirada de uso e nenhum benefício econômico for esperado da sua alienação, a propriedade tem que ser baixada, tem que ser eliminada do balanço patrimonial. A alienação da propriedade para investimento pode ser alcançada pela venda ou pela celebração de arrendamento financeiro. A data da alienação para investimento, que é vendida, é a data em que o recebedor obtém o controle da propriedade para investimento. A entidade deve divulgar se aplica o método do valor justo ou de custo para as propriedades para investimento. E quando a classificação for difícil, os critérios que usa para distinguir as propriedades para investimento de propriedades ocupadas pelos proprietários e de propriedades mantidas para venda no curso ordinário do negócio. As quantias reconhecidas no resultado devem ser divulgadas, tanto no caso de lucros de rendas, gastos operacionais diretos, que tenham gerado rendas, e outros que não tenham gerado rendas também. No próximo vídeo, vamos responder algumas questões sobre a NBCTG 28. Até lá!